Falhas causadas por ruídos ou interferências. Vamos lá. Então nós temos 3 situações em que vai bloquear talvez a comunicação. De parte física é uma das falhas. Então vamos ver física. Quando há então, como eu falei aqui anteriormente, sobre um barulho excessivo. Você está no trabalho, você consegue trabalhar com som ligado, falando o tempo todo, mas existe uma pessoa que está do seu lado que prefere o silêncio. E a gente vai ver sobre isso depois, que é o respeito. Então, quando há barulho excessivo, vai haver um ruído na comunicação e você pode não entender, ou a outra pessoa talvez não entendeu. O assunto é sério, é delicado, chame para uma conversa em um local reservado, em um momento reservado. É a 2, é o casal, deixe os filhos dormirem para você então começar a conversar. Ou programe um outro local onde você e o seu cônjuge, ou seja, a outra pessoa de seu relacionamento, possa ouvir e também tenha liberdade para falar. Então, barulho excessivo, problema físico, de repente a outra pessoa realmente não ouve bem, é um problema físico. Talvez a outra pessoa não vê bem, precisa até mesmo de um óculos, é um problema físico. Se houver, então também se constitui em um problema, em uma interferência na comunicação. Como também a falta de luminosidade, se você for comunicar com placas, com situações, num ambiente escuro, é lógico, o outro não vai conseguir, não é, entender aquilo que está sendo colocado ali como mensagem, como recado. Dê uma olhada na sua sala de trabalho, no seu ambiente, quem sabe pode ficar mais claro, pode-se inclusive utilizar um quadro de aviso, uma circular, um e-mail, onde todos possam ter também acesso aos recados, mas preste atenção nesses detalhes. O problema não é físico, talvez é cultural. Você quer conversar com alguém, mas não consegue que haja essa comunicação, essa troca, essa eficiência, por causa então de um quesito cultural, que é um desnível cultural e vocabular entre os interlocutores. Você percebeu naqueles diálogos ali que nós colocamos como exemplo, entre aquele que assistia a TV, entre aquele que chegava, então eles se cumprimentaram, entre também o médico e o paciente, um fala uma língua, outro fala uma outra língua, e talvez então pela cultura. Tem certas palavras que a outra pessoa realmente ela não vai entender, por ser então termo técnico. Talvez você é do departamento de contabilidade, você então conhece termos técnicos que seu cliente ou colega de trabalho de outro setor não conhece. E quando você fala apenas em termos técnicos, numa linguagem técnica, corre o risco da outra pessoa não entender nada. Talvez você é da área de informática e aí você como técnico vai, claro, falar linguagem técnica e o Rodrigo que não vai entender talvez nada. Então eu preciso me entender qual é o público, eu estou falando com quem, qual é o nível cultural, o que o outro precisa para me entender. Tem que haver então essa renúncia, esse respeito, esse esforço para que haja comunicação. Tá vendo? É exigente, mas aqui estou dando todas as dicas para você colocar em prática. O que não vale é você não assistir a aula, dar uma resposta muito bonita no fórum e também não colocar em prática. Mas o terceiro ponto é o ponto psicológico. Indisposições atrapalham a perfeita comunicação. Quando o outro não quer comunicar, faz por fazer, tenta dialogar, mas enfim, não está afim da solução, realmente não vai haver comunicação. Então, psicológico também é um fator importante. Talvez não é o momento para a comunicação, e aí é preferível que marque, é preferível que defina um outro momento para que haja esse momento da conversa. É importante, lembre, sempre que nós colocamos lá no módulo anterior sobre falar com a pessoa certa, na hora certa, com as palavras corretas, enfim, não tem erro. E dentro ainda de comunicação eficiente, eu quero falar para você da comunicação verbal, que já aí é o texto escrito, como você tem o texto no slide, o discurso oral, você me vê e também me ouve, desde um simples bom dia até mesmo uma apresentação ou uma palestra. Ou seja, você verbaliza aquilo que você sente, que você pensa através de forma escrita, através então de uma fala. E um exemplo que eu trouxe, até mesmo o autor do livro em que eu fui lá, estudei, montei aqui para você a aula, ele também trouxe, eu compartilho então com o autor, um exemplo bíblico.
no discurso bíblico há uma referência de que o Verbo de Deus se fez carne. O tempo todo, Deus então comunicou com a humanidade, comunicou com as suas criaturas, comunicou também com os seus filhos de diversas formas, através da criação, através de pessoas que ele usou durante todo o decorrer da história da humanidade. Mas teve um momento que toda a sua palavra escrita, ela então se verbalizou. Foi quando Jesus Cristo nasceu e veio então se comunicar com o outro como homem, não é? Ali, olho no olho. Então nós tivemos a verbalização na figura de Cristo Jesus. Então, isso é comunicação. Quando há uma verbalização, houve necessidade de verbalizar. Deus mudou a forma de comunicar para ver se a humanidade então entendia todo o seu plano. Talvez é um momento de parar e entender o plano de Deus. Mas voltando aqui, tem momentos que você precisa verbalizar. Só sentir é pouco. Talvez você precisa mudar a forma de comunicar com o outro. Verbalize, coloque, exponha, seja por escrito, seja oralmente. Mas sempre lembre, palavra certa, momento certo, pessoa certa. Lembrando disso tudo, vai dar tudo certo na sua comunicação. A comunicação então é verbal, há uma necessidade de verbalizar. Mas ela pode então ser não verbal, quando nós então não utilizamos palavras, mas utilizamos imagens, utilizamos sons, logomarcas, para que as pessoas possam entender aquilo que está sendo comunicado. Principalmente no módulo anterior, onde o título era Como se desenvolver a comunicação, eu usei muitas imagens para comunicar com você que o assunto então era comunicação. Deixei o monitor passando várias vezes, então porque nós queríamos comunicar. E aqui, nesse slide, trouxe uma das imagens que só de olhar para essa imagem você sabe que o assunto é comunicação. Eles estão comunicando, eles estão dialogando e também fazendo uma alusão com relação à internet e às redes sociais, que se forem muito bem aproveitadas, é uma excelente ferramenta, um excelente canal. Mas hoje em dia as pessoas têm comunicado muito mais pelas redes sociais do que com olho no olho, do que no dia a dia, no relacionamento. E é por isso que nós temos tantos problemas no dia a dia empresarial. Então, o que significa ser eficiente na comunicação? Está aí o processo de comunicação para você lembrar de todos os elementos. E a resposta, quando o emissor conseguir se fazer compreender pelo receptor tal e qual imaginou. Quando o receptor fala e o outro compreende, então há uma assertividade, há também aí uma eficiência na comunicação. Quando você, receptor, compreende o que o emissor colocou. Quando você, liderado, compreende aquilo que o seu gerente, que o seu gestor, o seu líder lhe confiou, lhe delegou. E quando também você comunica com o seu líder quando ele entende aquilo que você está transmitindo. Você está entendendo? Eu preciso que você realmente entenda, por isso nós vamos parar e você vai então para o fórum, você vai comunicar comigo, eu quero ler aquilo que você tem a me dizer e a me contar sobre isso que nós estamos colocando aqui no curso. Mas você, se tiver uma situação diferente e que você não quer expor, pode me mandar um e-mail que eu irei ler e eu irei também responder para você. Na volta eu quero falar com você sobre comunicação e assertividade. Eu te espero para a próxima aula.